Congresso aí possa debater efetivamente as questões centrais para a organização da nossa categoria. E a tese que eu apresentei, ela é intitulada Instituição Sindical e o Movimento Sindical, apontamentos para a renovação da prática sindical. Acho que um bom começo seria esclarecer o porquê que eu reivindico que a tese seja uma tese geral e não específica, porque o que eu estou tentando discutir é uma certa concepção, um certo modelo de prática sindical. Então, no momento em que a gente muda a concepção do que significa agir, nós conseguimos também apontar para uma série de mudanças, inclusive sobre a concepção de sindicato e sobre o que ele deve fazer. Né? Então, isso traz reflexos, por exemplo, na maneira como o modo de organização do sindicato, a organização administrativa do sindicato, até o modo como se faz o trabalho de base e, sobretudo, aquilo que eu quero destacar, o que eu entendo o sindicato como espaço público e não instrumento. Né? Eu acho que na tese, eu não vou entrar muito no mérito, porque não tem tempo, em 10 minutos, eu espero que vocês possam ler. Primeiro, é uma tese inacabada, que foi escrita às pressas, então, desde já eu peço desculpas por não conseguir complementar, mas contém os pontos centrais que eu gostaria de debater nesse congresso. Primeiro, ele faz uma reflexão sobre o que significa a ação política. Tá? E ele parte a tese, né? Parte de um diagnóstico que, muitas vezes, aquilo que a gente entende como agir, talvez não seja uma ação efetiva. Tá? Então, ele parte desse questionamento. Vou dar um exemplo concreto. Quando nós mobilizamos uma greve, por mais extraordinária que seja pelo número de pessoas que ele conseguiu mobilizar, não necessariamente isso é um critério para avaliar se a ação política foi bem ou mal sucedida. Então, nós estamos pensando critérios normativos para a gente avaliar a ação efetiva. Para isso, eu precisei contar com um modelo teórico, que eu coloco na tese, que é o modelo de teoria crítica, que eu não vou ter condições de explicar mesmo que sucintamente, mas que ele estabelece uma nova relação entre teoria e prática. E ele tem como metodologia fazer um diagnóstico de época e tentar apontar bloqueios e possibilidades de ação. Certo? Então, a tese ela tenta fazer um estudo, né, de um fenômeno que acontece, que é o fenômeno da burocracia. Né? Quando a gente fala que uma instituição sindical ela se encontra burocratizada, nós precisamos entender o que significa isso, tentar compreender adequadamente o fenômeno e apontar para as possibilidades de ação. Certo? E uma coisa que eu destaco sobre esse fenômeno da burocracia é algo que é fundamental para a gente ter em mente no nosso congresso. A burocracia não é tanto pela necessidade estrutural, ela não é tanto pela mera disposição de vontade dos dirigentes sindicais, mas ela é uma necessidade estrutural intrínseca à instituição sindical, da maneira como ela é organizada. Então, o que significa isso? Que, muitas vezes, mudar o sindicato não vai depender da boa vontade dos seus dirigentes. O caminho para a gente mudar o sindicato é uma reforma da instituição. É criar as condições necessárias para evitar aquilo que a gente chama de aparelhamento político-sindical. Então, o que eu estou tratando é o seguinte, o diagnóstico que se faz da instituição, que a instituição ela se encontra aprisionada num modo de organização que não permite que ela haja efetivamente, mas simplesmente que faça com que a instituição sindical esteja a serviço daquilo que algumas pessoas entendem como o real instrumento político, que seria o partido. Então, hoje, a instituição sindical ela se encontra subordinada aos partidos políticos para que eles, sim, façam a ação efetiva. Então, considerando isso, a gente tem que, então, refletir o que a gente pode fazer. Eu aposto muito, né, na ideia de que o sindicato ele deve ser concebido como um espaço público, certo? E que, nesse espaço público, seja privilegiada um tipo de racionalidade, que é a racionalidade comunicativa. Isso também, na tese, tenho a oportunidade de esclarecer mais ou menos do que se trata, mas, em breves linhas, a racionalidade comunicativa ela se contrapõe à racionalidade instrumental. A racionalidade comunicativa ela envolve pessoas que são capazes de falar e agir de maneira igual
sem que haja a necessidade de ver no outro um meio para a realização de um fim, mas para que o outro seja considerado como um sujeito. Na racionalidade instrumental, não. A ação, ela é vista sempre como, pelo critério da realização dos fins, considerando o outro como um meio. Isso, na tradição filosófica, se diz que se chama uma violência. Quando o outro é reduzido a um meio para a realização de um fim, a gente diz que a gente está praticando uma violência. O nosso modo de organização sindical é violento nesse sentido. Ele não é democrático. Então, a essência daquilo que deve ser o novo modelo que eu proponho de prática sindical é um modelo que traga a ideia de democracia. A ideia de que a gente considere o outro como um sujeito capaz de dizer, de pensar e de agir de maneira autônoma, entre iguais, e não como um meio para a realização de um fim, como hoje o modelo atual faz. Certo? Então, partindo desse diagnóstico, né, e esse aparato conceitual que foi trazido da teoria crítica, a gente começa a apontar para algumas direções. Então, uma delas é que a instituição sindical ela deve ser reformada, ela deve criar as condições para que haja o livre diálogo, ou uma situação ideal de fala, como diz um dos teóricos da teoria crítica, que é o Habermas. O que ele coloca é a ideia de que, por exemplo, é evidente que a gente nunca vai chegar a uma situação de fala na qual todos sejam iguais e que ninguém seja constrangido a algo para poder colocar. Mas a gente deve criar as instituições de modo que a gente se aproxime desse ideal. Certo? Então, isso aponta para uma reforma do estatuto, para uma reforma administrativa e para um novo modelo de prática sindical que faça com que não você tenha que persuadir o outro a aceitar a sua ideia, mas que você possa, de fato, estabelecer as condições para que todos sejam capazes de formular a ideia que deve seguir. Certo? Isso é bem diferente. Os nossos trabalhos de base, a gente sabe que a gente muito mais fala do que ouve. Né? Na base, quando a gente trata da reforma da Previdência, por exemplo, para dar um caso concreto, a gente não está querendo ouvir o que o outro tem a dizer. Na verdade, a gente já tem uma certa ideia de que a gente conhece a história, que nós somos detentores da chave da história e que, portanto, a gente já sabe o que vai acontecer e como as pessoas devem agir. Isso, para mim, é contrário até mesmo a uma perspectiva socialista. Eu não consigo entender uma perspectiva socialista sem que esteja intimamente vinculado à democracia. Então, eu prefiro entender o socialismo não como a realização de uma ideia pré-concebida, mas das condições necessárias para que todos possam definir o que seria o socialismo. Isso é bem diferente. Então, é a partir desse novo paradigma de ação que eu acredito que o nosso sindicato pode dar um passo adiante. Só que isso significa uma coisa, ousadia. Isso implica uma coisa, que é ousadia. Nenhum sindicato ele está feito dessa forma. Se a gente ficar reproduzindo as mesmas práticas, seguindo uma mesma tradição, a gente nunca vai dar esse passo. Portanto, o que eu estou propondo aqui é algo ousado. Sim, é uma reforma institucional que, de fato, consiga alterar o curso dessas coisas, não de maneira utópica, não de maneira ideal, mas da maneira como se coloca a relação em teoria e prática, observando a realidade e tentando apontar as possibilidades objetivas de ação. Certo? Então, não é um ideal e nem é um mero determinismo. É uma outra relação entre teoria e prática que eu gostaria de colocar. Então, eu acho 9 minutos. Eu acho que, finalizando, então, a ideia é que eu gostaria de sugerir que a gente lesse, que a gente pudesse debater todos os temas. Tem muitas outras questões a serem debatidas, de caráter metodológico e tudo mais, mas, no essencial, isso implica que a gente tenha que fazer uma profunda reforma do sindicato e de maneira ousada. Certo? Eu acho que, a partir daí, a gente vai conseguir caminhar. E aí tem as propostas finais, que eu enumero de maneira bem sistemática, que seria a reforma estatutária, e eu proponho uma ideia também de separação de poderes, porque um dos problemas do sindicato é a concentração de poderes e o uso das instâncias de deliberação para atender àqueles que se concentram no poder.
Ora, essa é a teoria da separação de poderes que é aplicada no espaço público e que também deveria ser aplicada no sindicato se a gente concebê-lo como espaço público. Então, portanto, eu não vejo o sindicato com divisão de poderes. O que eu vejo é uma unificação. Por quê? Porque isso corresponde à ideia do sindicato instrumento, e não o sindicato espaço público. Concluindo, companheiro. Tá? Então, concluindo, gente, é uma reflexão, por isso que eu reivindico que seja uma tese geral, porque é uma reflexão sobre os pressupostos da ação política sindical. Certo? Então, eu acho que o momento adequado para a gente pensar sobre isso é o Congresso, que é a instância máxima da nossa instituição. Obrigado.